18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas desta terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação, DJ e produtor Ari Guedes ali na técnica, na operação, lá no aplicativo humano em Eliton Trovão, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil via internet. Mais uma edição do 18 horas, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite, tudo ótimo. Boa noite para você que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Aquele salve especial para a galera do aplicativo humano que nos acompanha ao vivo e em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix Manaus. Daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Estamos também nas redes sociais, 18 Horas News. Segue a gente, curte a gente, conversa com a gente. 6:02 e as principais notícias do dia para você a partir de agora até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas nesta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, nesta segunda-feira, cenas de pacientes amarrados nas macas no hospital de Parintins foram destaque na imprensa. O Jornal Nacional da Rede Globo mostrou fotos e vídeos do que teria acontecido no município de Parintins por causa do colapso do sistema de saúde do estado provocado pela pandemia da Covid-19. As cenas fortes retratam a situação crítica da saúde pública no estado do Amazonas. E segundo as denúncias, pacientes graves de Covid-19 passaram o fim de semana amarrados nas próprias macas no Hospital Regional Dr. Geoffrey Cohen, porque o sedativo usado para intubação teria acabado. Os pacientes estavam inconscientes, entubados e em estado grave. A repórter Nathalie Moraes conversou com o promotor da Defensoria Pública e traz os detalhes sobre essa situação agora pra gente. O caos na saúde pública no estado do Amazonas continuam chocando o mundo. Fotos e vídeos impressionantes mostram pacientes com Covid-19 sendo amarrados em macas por falta de sedativos no Hospital Municipal Geoffrey Cohen, no município de Parintins. A Defensoria Pública Estadual investiga se esses pacientes com Covid-19 foram amarrados mesmos pela falta de sedativos na unidade hospitalar. Segundo uma matéria exibida em rede nacional nesta segunda-feira, os pacientes passaram o fim de semana inteiro amarrado nas próprias macas, com nós improvisados por gaze. Um denunciante afirmou que acabou o sedativo utilizado na intubação na unidade hospitalar. O defensor público, Rafael Barbosa, afirmou ter recebido um vídeo denunciando a situação no município e informou que vai notificar a Prefeitura de Parintins e a direção do Hospital Municipal Geoffrey Cohen para pedir os esclarecimentos. É um vídeo relatando as condições dos pacientes no Hospital Geoffrey Cohen, em Parintins. Ontem mesmo a Defensoria já oficiou a direção do hospital e também a Prefeitura de Parintins solicitando informações sobre o vídeo e assim que nós tivermos essas respostas, nós iremos decidir quais as próximas medidas serão tomadas. A Defensoria também entrou em contato com alguns familiares desses pacientes, em busca de maiores informações. Antes da pandemia, os hospitais aqui do Amazonas consumiam 800 ampolas por mês de um dos medicamentos usados para a sedação. Com a nova explosão de casos de Covid-19, esse número subiu para 28 mil ampolas ainda no mês de dezembro e 50 mil no mês de janeiro, quando o Amazonas viveu o momento mais crítico da história da pandemia.
Hoje, o Amazonas consome mais da metade, 54% do produto comercializado no Brasil. Por meio de nota, a Prefeitura de Parintins afirmou que trata-se de um caso isolado que se deu por conta de um surto psicótico, o que foi mostrado na matéria, em um doente, e este foi preso pela sua própria segurança. Até esta segunda-feira, o município de Parintins registra mais de 8.200 casos de Covid-19 e 260 mortes. Em todo o Amazonas, mais de 10.500 pessoas já perderam suas vidas para o novo coronavírus e mais de 307 mil pessoas foram infectadas pela doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Olha, a Secretaria de Saúde de Parintins informou também por nota que há um número crescente de pacientes em estado grave, com necessidade de remoção a Manaus para tratamento de alta complexidade que aguarda a transferência realizada pelo governo do estado do Amazonas. Ou seja, o que aconteceu em Parintins é consequência da falta de gestão deste governo do estado. Carlão, a verdade é que o governo de Wilson Lima não prioriza a saúde, não consegue investir na área certa, não conseguiu fazer o dever de casa, não usou recursos para organizar o sistema de saúde público, mesmo tendo dinheiro em caixa. A gente repete aqui sim que estamos falando de quase 3 bilhões de reais a mais na arrecadação do estado no ano passado, isso em comparação com o ano anterior, ou seja, ele teve dinheiro de sobra, e mesmo no meio da pandemia o estado não sofreu com a crise econômica por conta da pandemia. Não fez porque não quis. O que a gente vê são os contratos para jatinhos particulares, iates, árvore de Natal e principalmente em publicidade. Vamos a mais os números. Só no ano passado a gestão de Wilson Lima gastou 122 milhões de reais na Secretaria de Comunicação só com publicidade. Bom, a pergunta é, e para a saúde, né? Ainda temos aí profissionais fazendo manifestações pedindo melhores condições de trabalho e, pasmem, até EPIs que protejam contra a Covid-19. Em janeiro deste ano, os servidores da saúde do Amazonas realizaram aí protestos em frente ao Hospital 28 de Agosto para reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Eles denunciaram, inclusive, a sobrecarga nos hospitais. E, por coincidência, os protestos aconteceram aqui em Manaus e também lá em Parintins. Esse aí de janeiro. E hoje de manhã teve um outro protesto. Foi a vez de um grupo de enfermeiros e técnicos de enfermagem fazer protesto contra o governo do estado em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles reclamam a falta de pagamento dos direitos trabalhistas, como adicional noturno, vale transporte e alimentação. Segundo os representantes do grupo, eles também não ganham adicional por insalubridade, isso mesmo trabalhando na linha de frente contra a Covid-19. Ou seja, é uma total falta aí de prioridade que nós temos observado aí nesta gestão atual no governo do estado. É uma gestão aí que não coloca o cidadão, pelo que parece aí que é evidente, em primeiro plano. Em plena pandemia, com mais de 10 mil mortos, não direciona verba para a saúde e continua gastando com futilidades e fechando contratos legalmente suspeitos, ok? É por isso que, mais uma vez, o governo de Wilson Lima é alvo, sim, de investigação por superfaturamento de contratos. E por falar em gastos com futilidade, essa investigação agora, o Ministério Público de Contas do Amazonas entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado sobre um novo contrato para o aluguel de aeronaves para a Casa Militar pelo dobro do valor atual que é pago. Vamos aos detalhes na reportagem de Júlia Gomes. A representação é assinada pela Procuradora de Contas Elissandra Monteiro Freire Álvares, do Ministério Público de Contas. Ela considera haver suspeitas de superfaturamento por sobrepreço, indícios de direcionamento ou até mesmo combinação para frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório para a locação de aeronave bimotor para a Secretaria de Estado da Casa Militar. Segundo Elissandra Álvares, titular da 5ª Procuradoria, chamou a atenção e causou estranheza o fato do Estado já possuir contrato em vigor para os serviços de
fretamento de aeronave do mesmo tipo até junho deste ano com a mesma empresa. E agora o Poder Executivo promover um procedimento para nova contratação do mesmo serviço com um preço 56,17% superior ao valor pago pelo contrato atual, o que resultaria em um contrato com valor estimado em R$ 9.360.000 por ano com a empresa Manaus Aerotáxi, e que por isso, de acordo com a procuradora, é preciso saber se houve irregularidades e também a necessária e devida apuração do Tribunal de Contas do Estado, buscando atestar economicidade, legitimidade e legalidade dos procedimentos na Casa Militar. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. O deputado de oposição Wilker Barreto disse que o governo tem ausência de moral, pois superfaturar contratos é desviar dinheiros de áreas essenciais, principalmente diante da grave crise na saúde que o estado do Amazonas enfrenta. Que eu já venho falando há tempos, antes mesmo da pandemia. Esse governo não tem capacidade de cuidar da coisa pública. E a Assembleia tem sim sua parcela de culpa. Obviamente, no que diz respeito ao último impeachment arquivado, não era para estar acontecendo isso. É um governo que tem ausência de moral, porque superfaturar é desviar dinheiro de áreas essenciais. Acabo de receber hoje na Assembleia, nós temos enfermeiros com atraso de folha, os que vão para a guerra há 4 meses sem receber. Então, é um governo genocida, assassino e irresponsável que esta Assembleia está se misturando com ele. Cúmplice de corrupção. O deputado delegado Péricles disse que, além dos órgãos de controle, a Assembleia Legislativa do Amazonas também precisa investigar casos como esse. Eu continuo fiscalizando, dentro da minha função como parlamentar, várias secretarias do governo do estado. Uma delas é a Casa Militar, onde eu já denunciei a alocação de jatinho executivo, que sequer houve processo licitatório, que é mais uma aberração, assim como nós já havíamos constatado na CPI da Saúde, e na certeza de que há indícios, sim, de superfaturamento nos processos licitatórios que já ocorreram na Casa Militar para alocação de aeronaves. Isso precisamos investigar, não só o Ministério Público, como esta Casa, a Assembleia Legislativa e os demais órgãos de controle. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o pedido do Ministério Público do Amazonas para afastar o prefeito de Manaus, a secretária municipal de saúde e também mais 10 médicos seguem em segredo de justiça. Eles são suspeitos de terem participado de processo de contratação irregular e também de burlar a fila de prioridades estabelecidas na campanha de vacinação contra a Covid-19. Carlão, de acordo com a ação ajuizada na tarde de ontem, o prefeito também vai ter que pagar multa de quase R$200 mil e a secretária de saúde multa de mais de R$100 mil. Já os médicos acusados devem pagar multa de R$80 mil cada um. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes desta história pra gente. A ação de improbidade administrativa do Ministério Público do Amazonas pede afastamento do prefeito de Manaus, Davi Almeida, da secretária de saúde do município, Chádia Frache, e de seu assessor, Djalma Coelho, além do pagamento de multa, inclusive para os 10 médicos suspeitos de terem sido contratados irregularmente e de terem furado a fila de prioridades na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus. O Ministério Público começou as investigações quando surgiram as primeiras notícias nas redes sociais de que vários profissionais que não trabalhavam na linha de frente do combate ao Covid-19 foram vacinados antes de intensivistas, médicos, enfermeiros, agentes de limpeza e outros profissionais que trabalham em UTI, sala rosa e outros ambientes com contato intenso e direto com pacientes de Covid-19. A promotora de justiça Lilian Nara de Almeida diz que a ação não se refere a fatos isolados, mas a diversas irregularidades verificadas na vacinação em Manaus.
foram diversas condutas que resultaram numa falta de organização da fila de vacinação, da fila de prioridades, que inclusive também tem repercussão em outras situações que também continuam em investigação. Foi solicitado também o ressarcimento do prejuízo causado ao erário, além de outras das demais penas que são aplicadas no caso de condenação por improbidade administrativa. De acordo com a ação, além de afastado, o prefeito Davi deve pagar multa de R$180 mil. Para a secretária Chádia, a multa é de R$135 mil. Já para o assessor Djalma, a multa é de R$124 mil. Os médicos acusados de furar fila devem pagar multa de R$80 mil cada um. A ação ajuizada na tarde de ontem na Justiça do Amazonas corre em segredo de justiça. Entre os contratados estão jovens médicos recém-formados, admitidos na véspera e no próprio dia do início da vacinação em Manaus e com salário superior ao praticado na função. Para o Ministério Público, conforme a promotora Lilian Nara, a contratação desses médicos foi apenas para vaciná-los. E além disso, como mencionado, houve uma contratação direcionada para essas pessoas. Não houve nenhuma espécie de procedimento seletivo para que elas fossem escolhidas. Elas foram escolhidas apenas por base do parentesco e de amizade com determinadas pessoas que integram um grupo onde a UBS Newton Lins está instalada. Então, logo essas pessoas tomaram a segunda dose da vacinação, já pediram exoneração, ou seja, havia uma finalidade específica de serem contratadas numa fase em que a vacinação estava ainda mais escassa do que atualmente, para que elas fossem inseridas nesse grupo prioritário e tão logo receberam a segunda dose, optaram por sair do serviço público. As investigações criminais conduzidas pelo GAECO, Grupo Especial de Atuação contra o Crime Organizado, apontaram para a existência dos crimes de falsidade ideológica e peculato. Os fatos, segundo o Ministério Público, causaram dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da administração pública. O Ministério Público ainda pretende ajuizar outras ações relativas a outras pessoas que também estão sendo investigadas pela mesma razão. Odneia Araújo para o 18 horas. Muito bem, a Prefeitura de Manaus vai recorrer da ação que pede o afastamento do prefeito Davi Almeida e também da secretária de saúde do município. Carlão, em nota, a Prefeitura diz que nenhum dos atos alegados pelo Ministério Público foram ilegais e que não houve qualquer prejuízo ao erário público. A repórter Odneia Araújo volta para explicar os detalhes pra gente. Vamos conferir. Até o início da tarde de hoje, a Procuradoria-Geral do município ainda não havia sido comunicada da ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Amazonas e que pede o afastamento do prefeito de Manaus, Davi Almeida, da secretária de saúde do município, Chádia Frache, e de seu assessor, Djalma Coelho. A ação também prevê pagamento de multas, inclusive para os médicos contratados, segundo o Ministério Público, irregularmente e que teriam furado a fila da vacinação em Manaus. De acordo com o procurador-geral do município, Marco Aurélio Choi, tão logo seja acionada, a PGM vai contestar a ação. Nós, da Procuradoria-Geral do município, ainda não fomos oficialmente citados dessa ação, soubemos apenas da sua existência em razão de nota do Ministério Público e tão logo recebamos, devemos contestar a ação, até porque ela não traz nenhum elemento novo, né? Ela diz respeito apenas à questão da vacinação de médicos que foram contratados emergencialmente em razão do excepcional interesse público do combate ao Covid para atuar em unidades básicas de saúde de atenção primária destinadas ao atendimento do público vítima da Covid. De acordo com o procurador do município, quando os médicos foram vacinados, não havia uma definição de prioridades entre a categoria. Essa divisão, essa subdivisão entre as prioridades, ela só existiu no momento posterior, 2 dias depois, onde por conta da escassez das vacinas foi dividido em grupos, outros grupos prioritários dentro das prioridades, e esses profissionais já tinham sido imunizados, né?
Entendemos que não há qualquer prejuízo ao erário, posto que houve a contraprestação do serviço desses profissionais de saúde, trabalharam no exercício desses cargos públicos, não há nenhuma má-fé da administração pública e, da mesma forma, também ao respeito dos princípios administrativos. Por meio de nota, a Prefeitura de Manaus disse que todos os atos de contratação e vacinação foram realizados de forma correta e sem ilegalidade e que eventuais desacertos serão esclarecidos na forma da lei e com total transparência. A Prefeitura disse ainda que não existem prejuízos ao erário nem enriquecimento de quem quer que seja, considerando que os envolvidos são profissionais que trabalharam e cumpriram o expediente legalmente. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix. Muito bem, previsão do tempo, hein? Para esta noite de terça-feira e também para a madrugada de quarta-feira. Vamos conferir. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. Isso segundo informações do Clima Tempo. A temperatura mínima deve ser de 25 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 58% e 90%. Agora 6h26, boa noite. Olha, no primeiro dia de reabertura do comércio, o Amazonas registrou o menor índice de isolamento social deste ano. E a Organização Mundial de Saúde considera que as medidas de isolamento social são a melhor alternativa para conter a propagação do vírus. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Nesta segunda-feira, no primeiro dia de reabertura das atividades comerciais autorizadas pelo governador Wilson Lima, o Amazonas registrou o menor índice de isolamento social de 2021, com 41,4% segundo o mapa brasileiro da Covid. O centro de Manaus registrou cenas de aglomerações no primeiro dia de abertura do comércio. Além das lojas em geral, shoppings e restaurantes também voltaram a funcionar. As atividades não essenciais estavam trabalhando com restrições desde o dia 4 de janeiro. O índice de isolamento social foi desenvolvido pelo site In Loco para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19 ao acompanhar o coronavírus no Brasil. O mapa mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento e existe para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde. A Organização Mundial da Saúde considera que as medidas de isolamento social são a melhor alternativa para conter a propagação do vírus. De acordo com o órgão, a recomendação é de isolamento de 70% no caso de pandemia de Covid-19. E ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é preciso que os governos garantam o bem-estar das pessoas que estão perdendo renda com a pandemia. O Amazonas passa pela segunda onda da pandemia, com aumento no número de casos e mortes por Covid-19. 18 horas. Entrevista do dia. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gesen Orellana. Ele que fez um alerta sobre a segunda onda da pandemia e em dezembro, também em entrevista aqui ao 18 horas, alertou sobre o aumento do número de casos e mortes para janeiro deste ano. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Karime, e todos os ouvintes do 18 horas. Estamos aí à disposição para tentar contribuir no que for possível. Então, nós estamos falando, da abertura do comércio não essencial aqui em Manaus. Como é que o senhor analisa a abertura feita nesta segunda-feira? Estamos ainda contabilizando os casos pela segunda onda da Covid-19. O senhor analisa que foi precipitado? Olha, sem dúvida foi precipitado, Agora nós precisamos fazer algumas ponderações, que inclusive precisam ser refletidas, pela sociedade, pela classe empresarial e pelos tomadores de decisão, que é o fato de termos um período relativamente longo aí, de 45 dias aproximadamente, com o comércio fechado, com prejuízos
sendo contabilizados por pequenos empresários, trabalhadores autônomos, né, por grandes empresários, médios empresários, que na verdade poderia ter sido evitado, né? Se nós tivéssemos feito uma gestão adequada da epidemia, tivéssemos controlado a disseminação viral apropriadamente, oportunamente, né, como nós cansamos de alertar a partir de agosto e setembro de 2020, principalmente, né, nós não teríamos chegado nessa situação dramática que nós chegamos, nós não precisaríamos desse período longo, né, de 45 dias de muito prejuízo para a atividade econômica e principalmente para a saúde pública, porque nós tivemos perdas de milhares de vidas, né? Então, sem dúvida, é um retorno precoce, é um retorno prematuro que pode, inclusive, interromper a queda sequencial, né, das taxas de contágio e principalmente de internações de pacientes graves e de mortes específicas por Covid-19, Karine. Ok, olha, o governo do estado, ele apontou aí a diminuição dos números da pandemia aqui em Manaus para flexibilizar aí, para fazer essa flexibilização e tomar essas medidas restritivas aí, né, com relação às medidas restritivas. Até que ponto esses números são reais? Olha, esses indicadores do governo do estado do Amazonas, eles mostram de forma inequívoca, né, de que nós estamos de fato tendo uma redução da transmissão do novo coronavírus e da mortalidade por Covid-19. No entanto, são dados que mesmo com todos os problemas que nós reconhecemos em relação a subnotificação, né, ao atraso da quantificação desses dados, né, para nos permitir uma aferição mais precisa da dinâmica da epidemia nos últimos 15, 20 dias, principalmente em Manaus, são dados que nos deixam bastante preocupados, né? Nós sabemos desses problemas, desses dados mais recentes de adoecimento e morte, principalmente, e o governo do estado do Amazonas, a prefeitura de Manaus e o governo federal sabem desses problemas, desses dados mais atuais, que eles ocultam parte da gravidade do problema. No entanto, eles, mesmo com o conhecimento do Ministério Público, das defensorias públicas, que já participaram de audiências públicas com eles, demonstrando o problema desses dados mais atuais de adoecimento e morte por Covid-19, eles continuam tomando decisões equivocadas, né, que redundam, né, que resultam em problemas como o que nós temos visto em 2020 e mais recentemente agora de uma forma dramática em 2021. Certo, então na sua análise, quais seriam as medidas necessárias neste momento para de fato a gente conseguir controlar a pandemia aqui no estado? Olha, as medidas são as de sempre, são as mesmas que a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde e o próprio Ministério da Saúde do Brasil. Mas eu digo Ministério da Saúde do Brasil na teoria, né? Porque na prática ele não faz isso, né? Na teoria, o Ministério da Saúde do Brasil recomenda testagem capilarizada, ou seja, testagem em massa da população para você acompanhar a evolução da epidemia nas cidades, né? Quantas pessoas estão recém-infectadas, quantas dessas pessoas podem demandar atendimento hospitalar, quantas dessas pessoas doentes poderiam morrer ou poderiam evitar essa morte, quantas dessas pessoas que foram infectadas têm contatos, né, que podem estar infectados e que, se eu identificar esses contatos precocemente e promover o isolamento profilático ou o isolamento preventivo desses indivíduos, eu posso conter a circulação viral, né? O uso de máscaras obrigatório, né, jamais funcionou no Amazonas, né? O Amazonas, apesar de hoje ser a capital mundial da Covid, você não vê nenhum movimento, nem da prefeitura, nem do governo do estado, para multar, por exemplo, as pessoas que não usam máscaras em ambientes públicos, como em supermercados, farmácias, shoppings e até mesmo em via pública, né? Então, são medidas que nós conhecemos há muito tempo, mas que pela baixa capacidade, né, de gestão da epidemia e, sobretudo, fiscalização das autoridades sanitárias, a gente tem acumulado um fracasso atrás do outro, né? E não podemos esquecer um fator importante, né, que é a baixa
baixa adesão e sensibilização da população a essas medidas básicas, né, que é o uso de máscaras, higienização das mãos e manutenção do distanciamento físico mínimo de 1,5 m ou 2 em algumas situações muito comuns, como andar no supermercado, nas praças e etc. Pois é, a Organização Mundial de Saúde, ela também aponta que além das medidas de isolamento, além de todos esses cuidados, que os governos, eles precisam também cuidar e arcar com o bem-estar da população por conta financeiro, porque com o comércio fechado, como é que as pessoas vão sobreviver? Então, o nosso governo federal e até o estadual também falhou nessas medidas de aporte financeiro para as populações mais carentes, mais vulneráveis? Com certeza, né? São as chamadas medidas, né, que ajudam a mitigar os efeitos da epidemia, né? Então, essas recomendações são recomendações da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde, da Unicef, né, que buscam uma alternativa econômica, né, uma alternativa, às vezes, até tributária, né, para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, até para os empresários maiores, né, incentivos fiscais, parcelamento de dívidas, né? Tolerância no pagamento de contas como conta de energia, conta de internet, conta de telefone, né? Conta de água. Então são medidas que o governo brasileiro, o governo federal falha desde o princípio da epidemia, né? Nós podemos lembrar, né, a luta que foi para o governo federal admitir a necessidade do auxílio emergencial, né? E agora nós estamos nesse imbróglio jurídico aí do auxílio emergencial pífio, né, que está sendo oferecido, inclusive, para a população do Amazonas, nesse contexto da gravíssima segunda onda de Covid-19. Né? Então, esses benefícios realmente seriam benefícios que auxiliariam a manter as pessoas um pouco mais em casa. Né? Nós temos que ser realistas nesse ponto. Não adianta você pedir isolamento social, lockdown, se você não dá condições para a população se alimentar, né? Sobreviver. Né? Uma coisa é você falar para um funcionário público ficar em casa 6 meses, ele vai ficar. O salário dele vai continuar lá. E o trabalhador autônomo? E o trabalhador que depende da atividade comercial do dia a dia? Para esses cidadãos, muitas vezes, 6 horas, só 6 horas, não estou falando de 6 meses não, 6 horas é suficiente para comprometer o orçamento do próximo dia. Então, enquanto as autoridades do estado do Amazonas, do município de Manaus e principalmente do governo federal não atentarem para esses detalhes, nós vamos continuar acumulando derrotas atrás de derrotas, e não só na área sanitária, porque perder na área sanitária significa perder na área econômica também. Olha, com toda essa dificuldade aí que nós estamos enfrentando aqui no Amazonas e também no Brasil e no mundo, o senhor acredita que podemos entrar numa terceira onda aí tão temida da pandemia? Olha, esse novo coronavírus, infelizmente, ele tem nos surpreendido negativamente de tempos em tempos, né? Agora nós estamos com essas 3 variantes comprovadamente com maior infectividade do que as outras, né? Provavelmente a P1 também há alguns indícios de que ela tenha maior possibilidade de causar danos às pessoas, ou seja, levando a casos mais graves de adoecimento, provavelmente influenciando na mortalidade também. Então, nós temos uma série de fatores que nos criam, na verdade, nos colocam numa situação de ampla incerteza. E nesse cenário de incerteza, a terceira provável. É óbvio que é muito cedo para falar em terceira onda. Sim. Nesse momento, né? Nós não vislumbramos a terceira onda. Dá para reverter ainda. 30, 40 dias, né? Então, vamos aguardar um pouco mais, mas Sim. É realmente algo possível. Preocupante. Ou seja, vamos aguardar a evolução dos casos da doença aqui no estado do Amazonas nos próximos 40 dias, é isso? Exatamente, mas pelo ritmo que a gente está vendo aí, esse retorno precoce das atividades não essenciais, e como se não fosse suficiente, um Enem com dezenas de milhares de indivíduos circulando simultaneamente na mesma semana que você faz o retorno essencial, já ligam o alerta vermelho da epidemia, já ligam o alerta vermelho para um possível recrudescimento, ou seja, novo crescimento da epidemia, ou pelo menos interrupção dos indicadores
sequenciais de queda de casos novos, de internação de casos graves e de morte por Covid-19. Algo que para nós, enquanto especialistas em saúde pública e em epidemiologia, é algo que nos preocupa, porque essa interrupção da queda pode resultar numa retomada forte de casos e, lamentavelmente, de uma eventual tragédia, né? A gente não sabe, mas é realmente algo possível. Certo. E essa nova cepa, P1, que o senhor mencionou, ela já foi identificada em vários estados do país. Ela pode provocar uma segunda onda em outros estados? Karine, na verdade, ela já está provocando, né? Sim. Ela já está provocando vários prejuízos, né? Eu queria lembrar que o ouvinte da rádio, né, que há mais ou menos uns 20 dias atrás, nós tivemos um problema sério em Porto Velho, né, que fez com que o governo do estado de Rondônia pedisse socorro ao governo federal, transferindo pacientes de Porto Velho para outras cidades, para outros estados do Brasil. Agora, nós estamos com a tripla catástrofe no Acre, né? Nós estamos tendo uma catástrofe natural com as enchentes, nós estamos tendo uma epidemia de dengue e uma epidemia de Covid-19. E em ambos os contextos, esses dois únicos exemplos, a gente poderia falar de muitos outros Brasil afora, nós já tivemos a identificação dessa nova variante da P1, tanto em Rondônia como no Acre, né? Em São Paulo, também, Araraquara, nós temos a mesma situação. No Triângulo Mineiro, mesma situação. Em Porto Alegre, agora, também foi identificado. Ou seja, o governo federal conseguiu, com aquela estratégia de distribuição de pacientes de Manaus no pico da mortalidade de janeiro, distribuir o vírus por diferentes regiões do país, lamentavelmente. E mesmo com as vacinas aí que ainda não imunizam contra essas variantes aí da Covid-19, é importante que as pessoas, né, se imunizem, tomem a vacina, é isso, doutor? Olha, na realidade nós não temos nenhuma evidência científica nesse momento que mostre ineficácia, né? Pelo menos as vacinas que foram testadas, tá? Eu estou me referindo aqui às vacinas da Pfizer, BioNTech e a vacina da Moderna, né? Elas foram testadas contra as variantes do Reino Unido e da África do Sul, e o desempenho, a eficácia dessa vacina, ela ficou mais ou menos parecido do que com as outras variantes. Nós não temos estudos conclusivos ainda em relação à variante P1, mas nós temos algumas pistas, por exemplo, da vacina Novavax, né? Que é uma vacina que nem está no nosso rol de prioridades, né? Mas que é uma vacina que parece responder menos com a presença dessas duas variantes que eu acabei de falar, né? Da variante da África do Sul e da variante do Reino Unido. Independente dessas vacinas sofrerem interferência ou não, né, dessas novas variantes, é importantíssimo que a população faça a adesão delas à vacinação, porque é a nossa única saída para essa crise, já que nós não conseguimos enfrentar de forma apropriada a epidemia com as medidas não farmacológicas. Tá ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente, esclarecendo esses pontos importantíssimos aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez e boa noite para todos. Okay, boa noite, conversamos com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz, Gesen Orellana. Mix. Bom, agora nós vamos saber a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira, hein? Teremos sol ou teremos chuva? A previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações, o clima-tempo de tudo um pouco, né, Carlão? A previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar aos 32 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 58% e 93%. 6h47, boa noite. Mix. Olha, foi realizado, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem aqui no Amazonas. A movimentação foi tranquila nas escolas de Manaus para o primeiro dia do Enem. As provas foram adiadas aqui no estado, não é? Por conta do colapso sanitário enfrentado no mês de janeiro, relacionado à segunda onda da Covid-19. E apesar do adiamento, teve município que não conseguiu realizar as provas hoje. Vamos saber os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes.
Em Manaus, a movimentação foi tranquila nas escolas para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Segundo o presidente substituto do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, professor Camilo Mussi, mais de 500 unidades de ensino receberam os candidatos nesta terça-feira em todo o Amazonas. O presidente reforçou a importância dos alunos em comparecerem nos 2 dias de prova. Nós fizemos o Enem em janeiro, o Enem impresso, depois tivemos o Enem digital e agora temos o Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro, que é a última oportunidade para as pessoas concorrerem ao SISU para a Unifes, tanto agora no primeiro semestre, que vai ser no início de abril, essa concorrência, como no segundo semestre. Quem porventura não puder fazer hoje, terá que fazer a prova em novembro, concorrendo ao Enem 2022. É muito importante que todos compareçam para poder fazer a prova hoje. Nós preparamos a estrutura para esses mais de 235 mil pessoas no país, mais de 160 mil pessoas são do estado do Amazonas, então pedimos que todos compareçam e façam a prova realmente. A aplicação das provas do Enem foram canceladas no município de Boca do Acre, por conta do alagamento que atinge a cidade, provocado pelas cheias dos rios Purus e Acre. Segundo a promotora do Ministério Público, Miriam Silveira, promotora titular do município, desde o dia 12 de fevereiro, a cidade vem enfrentando um aumento progressivo nas cheias dos rios. E apenas uma escola estaria disponível para a aplicação das provas do Enem. Além da falta de lugar para a aplicação do exame, o acesso dos alunos aos locais também estaria muito prejudicado pela subida das águas. Hoje já no município está com 3 escolas já com abrigo, vai abrir mais uma. Hoje também em conexão com o Ministério Público Federal, é impossível fazer as provas do Enem hoje e amanhã no município, porque apenas uma das escolas não foi atingida e também o acesso dos alunos está praticamente impossível. Então, assim, a cidade baixa hoje está praticamente toda alagada. Além das cidades do Amazonas, a reaplicação do Enem acontece em outros estados, onde as provas não puderam ser aplicadas, seja por conta da pandemia ou outros fatores. O resultado das provas, segundo o presidente do INEP, será divulgado no dia 29 de março. O INEP vai divulgar o gabarito na próxima semana, né? Onde o participante já poderá verificar por si quantas questões acertou, mas o resultado oficial, tanto do Enem impresso como do Enem digital e o Enem que está ocorrendo hoje e amanhã, ele será divulgado no dia 29 de março. Para na semana seguinte já vai ocorrer a abertura das inscrições do SISU. Então, 29 de março, todos os participantes serão divulgadas as notas. A segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio está marcado para esta quarta-feira. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a bancada do Amazonas ainda se articula para tentar derrubar a redução do imposto de importação de bicicletas. Os parlamentares vão defender a redução do imposto sobre insumos da bicicleta e não do produto acabado. E o senador Omar Aziz vai se reunir ainda hoje, no início da noite, com o ministro Paulo Guedes para discutir o assunto. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Após o presidente Jair Bolsonaro comemorar a redução de 15% do imposto de importação de bicicletas na semana passada, a bancada amazonense agora tenta encontrar uma maneira de derrubar o projeto que irá reduzir progressivamente o tributo ao longo deste ano. Ontem, o vice-presidente da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos, se reuniu com o diretor da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e Bicicletas, Paulo Takeuchi, e também com Tiago Melo, diretor de Relações Institucionais da entidade, para tratar sobre o assunto. De acordo com o vice-presidente da Câmara, a redução do imposto deve ser sobre insumos da bicicleta e não do produto acabado, tese a ser defendida pela bancada do Amazonas. Ele diz ainda que o decreto é equivocado sob a lógica da proteção do emprego. Nós estamos falando de quase 400 indústrias de bicicleta no Brasil, não só na Zona Franca de Manaus, mas também em Rondônia, no Piauí e em Recife. E como nós não temos, por conta do custo do Brasil, condições de competir com a indústria da China, nós vamos transferir empregos dos brasileiros para a China. Porque você vai manter em 16% a importação do insumo da bicicleta e
vai reduzir para 20 a importação da bicicleta pronta, o que significa que não vai valer a pena produzir no Brasil. As próprias multinacionais vão passar a importar. O correto é reduzir o imposto de importação sobre os insumos, barateando a produção da bicicleta no Brasil para o consumidor final e mantendo os empregos. É disso que nós vamos lutar e defender. Ainda no início da noite de hoje, o senador Omar Aziz tinha uma reunião marcada com o ministro da Economia, Paulo Guedes, também para tratar sobre o mesmo assunto. O encontro estava marcado para as 18 horas, no horário de Brasília. A assessoria do parlamentar informou que ele irá se manifestar após a reunião com o ministro. Da mesma forma, o senador Eduardo Braga irá se pronunciar sobre o assunto após uma reunião da bancada do Amazonas, que estava marcada também para a tarde de hoje, que iria discutir a mesma pauta. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Hora 6h58 e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas traz o diagnóstico de 2.147 novos casos de Covid-19 em 24 horas, totalizando para 309.311 o número de casos confirmados na doença aqui no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 51 mortes por Covid-19, elevando para 10.573 o total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país tem hoje 10.195.160 casos confirmados de Covid-19, com um total de 247.143 mortes. O país também soma hoje 9.108.205 casos de pessoas recuperadas da doença. Agora são 6h59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mostramos aqui hoje no 18 horas que o índice de isolamento social no Amazonas caiu bastante com a reabertura do comércio na segunda-feira. As notícias de aglomerações em várias áreas comerciais de Manaus deveriam preocupar mais as autoridades. Parece que as pessoas decidiram ir para as ruas apenas para passear, que não estão preocupadas com a transmissão da doença, que já esqueceram das pessoas morrendo sem oxigênio e sem atendimento por falta de leitos, que mais da metade das 10 mil mortes por Covid-19 no Amazonas ocorreram apenas nos primeiros 2 meses deste ano. Enquanto isso, as caríssimas campanhas dos governos nos meios de comunicação insistem em exaltar os governantes. Não tem o impacto de realmente chamar a atenção para o perigo de uma terceira onda da pandemia. Nós aqui reafirmamos: antes que 70% das pessoas estejam vacinadas, o distanciamento social, o uso correto de máscaras e a higiene constante das mãos ainda são as únicas formas de combater a pandemia. E ninguém quer que as atividades econômicas voltem a ser proibidas por causa de alguns que insistem na ignorância, que pode piorar a situação da pandemia. 18 horas. 7 em ponto, fechamos assim mais uma edição do 18 horas. Karime, boa noite. Um beijo, boa noite, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã é quarta-feira, hein? A partir das 6 da tarde estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.